Olá, tudo bem? E aí, como é que está a leitura do livro O Grande Conflito? Nós estamos nesse projeto O Grande Conflito. Eu leio por você, lê O Grande Conflito durante o ano inteiro. Então, cada dia eu estou lendo uma página do Grande Conflito para você. E hoje nós vamos ler a página 11, ali na introdução do livro. Mas antes, vamos orar? Querido Deus, obrigado, Senhor, porque é um Deus maravilhoso e tem cuidado do teu povo. Obrigado porque deixou esse livro tão maravilhoso, inspirou a tua serva a escrever esse livro para que possamos ter informações preciosas sobre os finais dos tempos. Abençoa neste momento, em nome de Jesus. Amém. Na leitura anterior, nós tínhamos parado aí na última frase que diz assim: o mesmo ódio ao princípio da lei de Deus, a mesma prática de engano pelo qual o erro parece verdade, a lei de Deus é substituída por lei humana e as pessoas são levadas a adorar a criatura em lugar do Criador. E hoje, dando continuidade, na página 11, diz assim: tudo isso é visto na história do passado. Os esforços de Satanás para apresentar de maneira distorcida o cara de Deus, fazer com que seres humanos tenham uma compreensão errada do Criador e tenha medo e ódio dele em vez de amor. Satanás ele é tão enganador, ele é tão falso, que ele distorceu, desfigurou a imagem de Deus, o amor de Deus. E, de certa forma, hoje as pessoas preferem a mentira de Satanás do que a verdade de Deus. As pessoas preferem crer em Satanás, que é o pai da mentira, e não acreditam em Deus, que é o pai da verdade. As pessoas preferem viver uma vida de escravidão com Satanás do que viver uma vida de libertação com Deus. As pessoas preferem ir para o fogo com o inimigo do que ir para o céu com Deus, porque o inimigo ele fez essa falsificação. As pessoas acabou tendo ilusão sobre o inimigo e acaba tendo uma má compreensão sobre Deus. Tudo isso, e aqui diz o seguinte, dando continuidade: seu esforço para anular a lei divina, levando as pessoas a julgar-se livres dela, e a perseguição aos que ousam resistir ao engano de Satanás. Tudo isso tem continuado com a persistência em todos os séculos. Pode ser observado na história dos patriarcas, profetas, apóstolos, mártires e reformadores. Num grande conflito final, como em todas as épocas anteriores, Satanás utilizará as mesmas práticas, manifestará a mesma atitude e trabalhará com os mesmos objetivos. Aquilo que foi, será novamente, com exceção de que a luta futura será ainda mais intensa, tal como foi o mundo jamais viu. Então, tudo que Satanás usou, as perseguições, as estratégias que ele usou no passado contra o povo de Deus, ele fará no futuro. A diferença é que ele fará agora isso com maior intensidade. Os enganos de Satanás serão mais sutis e seus ataques serão mais decididos. Se fosse possível, desviaria os escolhidos. Marcos 13, 22. À medida que o Espírito de Deus me revela a mente as grandes verdades de sua palavra, e as cenas do passado e do futuro eram me ordenadas mostrar aos outros o que eu tinha visto, deveria traçar a história do grande conflito nas eras passadas e especialmente apresentar de maneira que lançasse luz sobre a luta futura que se aproxima rapidamente. Então, Deus fez questão de revelar à sua serva algumas coisas do passado, para que tivesse uma história, uma saga, mostrando passo a passo das estratégias de Satanás e como vencê-lo, para que o povo de Deus pudesse se preparar para o futuro. Ao fazer isso, selecionei e reuni fatos da história da igreja para resumir o desenvolvimento do grandes verdades que em diferentes períodos foram dados ao mundo e que despertaram a ira de Satanás e a inimizade de cristão que ama as coisas do mundo. Então, de certa forma, alguns dos itens aqui contidos no livro Grande Conflito já estão registrados em outros livros da história. Ellen White apenas selecionou esses itens, alguns das informações aqui foram revelações que Deus concedeu à sua serva, outros itens já estavam registrados na história, mas em tudo isso Deus dirigiu e para que pudesse ser produzido o livro O Grande Conflito. Dando continuidade, diz assim, ó: essas verdades têm sido preservadas pelo testemunho daqueles que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 12, 11. Verdade de homens que amaram a palavra de Deus, que deram a própria vida para defender a palavra de Deus.
Hoje eu e você somos desafiados a defender a palavra do Senhor. Quando leio isso aqui, eu fico pensando em John Rose, Lutero, os apóstolos, que amaram mais a palavra de Deus, a missão, a mensagem de salvação, do que sua própria vida. Somos desafiados a defender e a viver a palavra de Deus. Nesse relato podemos ver um prenúncio do grande conflito que ocorrerá no futuro. Olhamos a luz da palavra de Deus e pela iluminação do seu Espírito podemos ver claramente esse lado inimigo e os perigos que precisarão ser evitados pelo cristão irrepreensível diante do Senhor em sua vida. Os grandes acontecimentos que marcaram o progresso da reforma nas épocas passadas são eventos históricos e bastante conhecidos e universalmente conhecidos pelo mundo protestante. São fatos que ninguém pode negar. Apresentarei de maneira breve essa parte da história, de acordo com o tamanho deste livro. Os fatos foram condensados no menor espaço possível, apenas o suficiente para dar devida compreensão. Muitos desses fatos que serão relatados, que estão relatados aqui no livro Grande Conflito, já estão escritos em outros livros, com mais detalhe. Ellen White apenas selecionou alguns para dar ênfase naqueles fatos, para ver o quanto Satanás tentou perseguir o povo de Deus e quanto o povo de Deus foi guiado pelo Espírito Santo. E aqui diz, os fatos foram condensados, como eu já li anteriormente, em alguns casos em que o historiador agrupou os fatos de modo que proporcionou uma visão abrangente do assunto, eu resumiu os pormenores de maneira conveniente. As palavras dele foram citadas textualmente, porém, em alguns outros casos, não foi mencionado o autor, visto que as citações não têm o objetivo de mencionar um autor como autoridade. Ao narrar a experiência e ensino daqueles que continuam a obra de reforma em nosso tempo, foi feito uso semelhante de suas obras publicadas. Isso é interessante encontrarmos nesse livro. Que maravilha, temos aqui um resumo da história do cristianismo. Vamos orar? Querido Deus, obrigado. Obrigado por tuas verdades eternas. Obrigado porque o Senhor tem protegido o teu povo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Um bom dia para você e que Deus te abençoe.